Querida congregação, estimado povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a companhia do Espírito Santo esteja com cada um de vocês neste momento de anúncio e de proclamação da sua palavra. Amém. Hoje é o primeiro domingo depois da grande festa do Pentecostes, em que Jesus prometeu, e essa promessa foi cumprida, com a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo é indicado na palavra de Deus como o ensinador, o confortador, aquele que guia e orienta o povo de Deus pelo caminho, pela verdade e a vida que é Jesus. E vivendo nesse contexto de crer, estarmos firmados na fé, enraizados na fé, tanto tempo depois daquela vez em que Jesus esteve lá na Galileia com os seus 11 discípulos, não mais 12, porque Judas já não estava mais entre eles, mas ainda 11, apenas depois que Matias iria se juntar ao grupo e também o apóstolo Paulo. Quanto tempo passou? Quantas coisas mudaram? Quantas pessoas há mais no mundo? Quantas pessoas já falaram e ensinaram sobre a fé cristã, sobre a fé no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo? Quantas pessoas já morreram pela fé? Naquele tempo era perigoso dizer em alta voz que se cria no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O primeiro cristão a ter a sua vida tirada, ceifada por causa do testemunho, foi Estevão. E Estevão falava diante dos judeus, pois ele morreu apedrejado, falava diante dos judeus que o Pai, que era o Criador, havia enviado o seu Filho, que era o Messias, Jesus, e que esta mensagem chegava ao coração das pessoas através do Espírito Santo. Estevão foi morto. E diante da Galileia, diante da ressurreição, diante daquelas 11 pessoas a quem Jesus estava ali diante deles, ressuscitado com grande poder e glória, orientando-os a irem adiante, a anunciarem a fé que seria crida, anunciada por muitos outros, confirmada diariamente. Quanto temor essa gente não deve ter passado, quantas perseguições, quantas lutas, quantas piadas, quantos deboches. Isso aí não vale a pena. Por que vocês estão dispostos a morrer por isso? Essa talvez era uma pergunta que a gente pode fazer hoje, e durante o processo de instrução de jovens e crianças, volta e meia estamos diante desta pergunta. Mas vale a pena ensinar sobre a fé hoje? É necessário? É preciso ainda? Tem muita gente que diz que não, mas ainda assim tem gente morrendo por causa da fé. Não qualquer fé, mas uma fé que fala sobre a criação, e de o Pai que criou tudo conforme o seu poder e a sua vontade. A fé que fala do Filho, que redimiu essa criação manchada pelo pecado, e que está vivo e cuida com todo o poder e autoridade da sua igreja. É a fé que fala do Espírito Santo, que fala que, olha, vocês não podem crer por livre, espontânea vontade, é necessário algo especial e poderoso, diferente, revelado por Deus, a sua palavra. Querida congregação, estimada igreja reunida, Jesus mesmo, na sua oração que fez ao Pai, no capítulo 17 de João, ele pediu que Deus assim guardasse esses 11, guardasse os discípulos, para que através deles muitos outros também viessem a crer. E na oração de Jesus estávamos nós, muito tempo depois já incluídos. Ó Pai, guarda-os em teu nome, guarda também aqueles que virão a crer através deles. Se diz assim, em alguns momentos, que os grandes perfumes estão ali nos pequenos frascos, e ali um pequeno frasco, 11 pessoas. E quando viram Jesus lá na Galileia, onde Jesus havia combinado com eles, ordenado a eles que lá estivessem, diz o texto de Mateus que eles o adoraram, eles adoraram a Jesus. E essa expressão dentro da Bíblia está sempre utilizada num contexto de fé. Aqueles que adoram são aqueles que têm fé, que prestam culto,
que seguem a orientação. Mas ali curioso, né? Ao mesmo tempo em que os discípulos viram Jesus e o adoraram, alguns duvidaram. Vamos pensar sobre essa palavra agora. Alguns duvidaram. A gente poderia pensar assim, mas de novo duvidaram? Tomé já havia duvidado. E o Tomé disse assim para os discípulos, não, mas eu não acredito. Só se eu tocar nas feridas e colocar a mão ao seu lado, aí então vou crer. E Jesus, de fato, vocês lembram? Apareceu para Tomé. Então agora porque tu me viste, então agora crês. Bem-aventurados aqueles que não viram e ainda assim creram. Essa expressão duvidaram, ela é bem preciosa dentro do Novo Testamento. Ela só aparece 2 vezes. Nessa parte aqui, em que os discípulos viram Jesus, onde ele havia combinado com eles, o adoraram, mas duvidaram, diz a palavra de Deus, e também aparece na história do Pedro, em que nós temos aqui no nosso vitral, aqui no nosso altar, a única vez também em que esse texto aparece dentro do Novo Testamento. Eles viram alguém de longe e esse alguém era Jesus. E Pedro disse assim, Senhor, se és tu, então manda que eu vá ter contigo. E o Pedro foi caminhando, como Jesus sobre as águas. E diz lá o texto bíblico, no capítulo 14 de Mateus, versículo 31, lá dizia assim que Pedro teve medo. Pedro teve medo. E aí Jesus estende a sua mão, vai em direção ao Pedro, pegou ele pela mão assim, e aí Jesus diz assim para o Pedro, homem de pequena fé, por que duvidas? Duvidar não significa que o Pedro não acreditava mais que aquele era Jesus, que ele era verdadeiro Deus e que poderia salvá-lo. Os discípulos também, lá na Galileia, não significava que eles não criam mais que Jesus era o verdadeiro Deus, aquele que havia ressuscitado dos mortos. A dúvida deles era uma hesitação pela qual todos nós passamos. Adoraram Jesus, mas a pergunta deles era, e agora? E agora que nós estamos aqui? O que vai ser de nós? Para onde vamos? O que devo fazer? Já vimos Jesus ressuscitado. Ele venceu a morte. Gente, sempre lembramos aos confirmandos que esse momento de confirmação da fé, bonito, precioso no dia de hoje, é de novo um novo passo na caminhada de vocês. E vocês passarão por hesitações e dúvidas e temeridades, às vezes até angústias e ansiedades, que muitos aqui da comunidade que são cristãos e confessaram a fé há muito tempo, também passaram. E os pais de vocês passaram e passam também. Pastores, pregadores em todos os lugares, em lugares onde é muito bonito e confortável, em lugares onde há perseguição violenta e ferrenha contra o povo de Deus, eles também, muitas vezes, têm dúvidas, hesitações, medos, dificuldades. E Jesus sabe disso. Ele sabe que a gente luta ali com aquelas dúvidas. Elas às vezes tomam conta do nosso pensamento, elas tomam conta, fazem sombras ao nosso coração. Quantas dúvidas a gente tem. Mas e agora? O que vai ser de mim daqui para frente? Eu creio, foi a fé que eu recebi no batismo. Mas e agora? Querida congregação, diante da hesitação dos discípulos, diante ali do afundar do Pedro, diante das nossas temeridades, o Senhor nos pega ali, pela mão. Em Isaías 40, no versículo 12, tem um versículo muito poderoso sobre a mão de Deus. Lá em Isaías 40, versículo 12, lá diz assim que com a concha de sua mão, Deus mediu as águas dos mares. E com o palmo de sua mão, tomou medida dos céus. Não é qualquer mão que nos segura, gente. Não é um abraço humano. Não é uma mão que qualquer um pode destruir. É uma mão poderosa que agarrou Pedro, que agarra cada um de nós. E que Jesus, sabendo disso,
falou para eles logo em seguida, daquele momento em que eles duvidaram, apontando para si, dizendo assim: olha, não fiquem temerosos dessa forma, não precisa. Por quê? Aí Jesus diz: toda a autoridade me foi dada. Jesus não foi morto e ressuscitou por acidente. Lá em João, capítulo 10, Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida de mim. Não é bem assim. Eu a dou e tenho o poder de reavê-la. Tenho autoridade para reavê-la. É este o Senhor que cuida de cada um de vocês, jovens. Queridos pais, né, é esta mão poderosa do Senhor que tem toda a autoridade, que guiou a cada um de vocês e que os orientou, pais e padrinhos, a que persistissem no ensino das histórias bíblicas, da doutrina cristã, da comunhão da igreja. Foi esta mão poderosa. Não foi a mão do Pedro, não foi a mão de pecadores, mas através de pecadores que têm as suas temeridades, as suas dificuldades, os seus medos. Através deles, a mão poderosa do Senhor nos salvou e encaminhou. A história do Pedro, que antes estava afundando, o pastor Ismar leu para nós na leitura de Atos, foi o mesmo Pedro que se levantou. O Pedro afundando lá porque teve medo, porque duvidou, e agora? Foi o Pedro que se levantou, porque teve fé, porque creu no Senhor, e a mão dele o agarrou. Estimada congregação, em 120 anos de história desta comunidade, de pregação da palavra, de ensino, queremos crer que com a poderosa e forte mão do Senhor, mais 120 virão. Mais ainda do que 120. Quantas pessoas a mais ainda confirmarão a sua fé nesta congregação, nesta igreja que aqui se reúne, serão aqui trazidas ao altar e receberão a fé e pelo Espírito Santo serão guiadas. Como é importante nos darmos conta de que a ordem que foi encaminhada aos discípulos, de que eles fossem a todas as nações, ensinassem a guardar tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, e que em cada dia, não importa o lugar, a circunstância, em todos os dias o Senhor estaria com eles. Este é o Senhor que está conosco também. Haverá quem diga que isso não é mais necessário. Haverá. E aí vai chegar um momento em que muitos de nós faremos de novo a pergunta e a hesitação dos discípulos: mas e agora? E agora? E agora lembremos do Senhor. Lembremos da sua mão poderosa que levantou Pedro, que fez com que Pedro se levantasse a cada dia, que pudesse viver a sua fé, lembrando da sua origem, lembrando da obra de Jesus e lembrando da força do Espírito Santo em cada momento do seu viver. Ainda no final do Evangelho de Mateus, os discípulos são chamados de discípulos. O mesmo grupo depois é chamado de apóstolo. Não mudou muita coisa com eles. Eram as mesmas pessoas, firmados, fortalecidos na fé, mas antes eles eram aprendizes. A palavra discípulo significa aprendiz, seguidor. Mas depois eles são chamados de apóstolos. Um apóstolo é aquele literalmente que é enviado, é encaminhado, ele é enviado adiante. E cada um dos discípulos assim foi, assim obedeceu, assim seguiu, mas sempre lembrando de seguir a Jesus como um discípulo. Como aquele que sabe que em Jesus temos a mão poderosa, porque Ele tem toda a autoridade para nos guiar em toda a verdade neste mundo rumo à vida eterna com Ele nos céus. A nossa congregação permanece com a responsabilidade, todos, de continuar ajudando, orientando, seguindo, insistindo, pregando com a coragem de Pedro lá em Atos 2, com a insistência de Paulo, para fazer com que os jovens e as crianças continuem firmados na fé em Jesus. Lembrando do batismo, lembrando do dia de hoje, em que confirmaram que creem no Senhor Jesus, no Pai como Criador e no Filho como o Consolador. Os apóstolos todos, o apóstolo Tiago, Estevão, confirmaram a fé e nós hoje também confirmamos a fé. Passaram eles pela morte, também nós passaremos pela morte. Mas passaremos pela morte na certeza de que o nosso Senhor é vencedor, hoje e eternamente.
Que esta certeza, queridos irmãos e irmãs, esteja assim enraizado no coração e na mente de cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.